Peço apenas um minutinho para que os demais colegas adentrem aqui nessa sala e a gente já começa. Vamos lá, admitindo aqui o pessoal. Bom, boa tarde, então, mais uma vez. Muito obrigado, senhoras e senhores reguladores que nos acompanham. Em nome da BAR, quero agradecer a todos que aqui estão presentes. E, de modo especial, quero agradecer os nossos palestrantes, os professores que, nessa tarde, estão aqui disponibilizando parte do seu tempo, concorrido tempo, já que são profissionais de grande destaque, para esse nosso webinar que trata um pouco da apresentação, né, e dos assuntos instigantes que foram tratados na coletânea Direito Administrativo Sancionador Regulatório. Quero agradecer, então, muito obrigado mais uma vez por atenderem o convite da BAR. É uma grande satisfação, então, em nome do nosso presidente Vinícius Benevides, saúdo cada um daqueles que aqui estão. E queria, então, aqui para nossas primeiras considerações, trazer algumas informações. Primeiro, né, que nós vamos ter aqui várias apresentações, né, vai ser uma dinâmica que cada um dos apresentadores trará um pouco da sua visão do que foi tratado no seu artigo, e que o chat vai ser o nosso meio de comunicação. Então, eu peço para que os nossos colegas que aqui estão acompanhando, né, que ao invés de erguerem a mãozinha para fazer a pergunta, que lancem as suas dúvidas no chat, e a gente vai lançando a pergunta, vai provocando, instigando o debate a partir de cada uma dessas demandas. Então, os professores aí fiquem bastante à vontade, que aí eu vou a qualquer momento aqui lendo o chat, mas também provocando com algumas perguntas. E aí eu vou pedir aqui para os professores, para os palestrantes, né, que no momento das suas apresentações, que cada um já faça uma autoapresentação, conte um pouquinho sobre a formação de vocês, a carreira, onde atuam, para que cada um conheça um pouquinho mais, grande maioria já grandes conhecidos nossos, mas nunca é demais aqui a gente destacar os que aqui estão. Então, muito obrigado mais uma vez. Também peço aqui para os nossos colegas reguladores que depois da pesquisa de satisfação apontem o que acharam dessa nossa apresentação, sugiram novos temas e deem uma nota para o nosso trabalho que foi desenvolvido. Porque a função da BAR realmente é trazer conhecimento, difusão de temas interessantes, como é o caso de hoje. Então, aqui sem delongas, né, nós temos, então, um roteiro já daqueles que serão os nossos apresentadores. E eu queria passar aqui a palavra, inicialmente, para que a gente comece a nossa rodada, para o professor Renato Toledo. Então, professor Renato, fique à vontade, a palavra é sua, 10 minutinhos e estamos à disposição para ouvir. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer à BAR pela oportunidade, pelo espaço de divulgação do livro, tanto na pessoa do presidente, Dr. Vinícius Benevides, como também no seu nome, Carlos, coordenador excepcional da BAR, sempre nos encontramos e sempre organiza eventos de altíssima qualidade. Meu nome é Renato Toledo, eu sou advogado e doutorando na Universidade de São Paulo, em Direito do Estado. Faço parte também do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ, o UERJ-REG, e eu venho falar hoje como um dos organizadores, um dos coordenadores do livro organizado pelo IDASAN, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, brilhantemente idealizado pelo nosso presidente, professor José Roberto Pimenta Oliveira, a quem também agradeço a oportunidade. O IDASAN nasceu em 2019 como um projeto acadêmico muito desafiador e com uma finalidade específica de refletir
e aprimorar as estruturas do direito administrativo sancionador no Brasil. O objetivo sempre foi de somar esforços e se dedicar a compreender o nosso regime jurídico das atividades sancionatórias desempenhadas pelo Estado, excetuado a jurisdição penal, mas compreender realmente as atividades relativas à organização, ao funcionamento e ao controle do direito administrativo sancionador no Brasil. Então, reunimos acadêmicos de todo o país, com uma sinergia muito grande e com resultados excepcionais nesses últimos anos, apesar dos poucos anos de existência do IDASAN. Uma dessas iniciativas é justamente a coleção de direito administrativo sancionador, que foi elaborado pelo IDASAN para debater os problemas fundamentais dessa matéria, sempre atentos aos aspectos mais atualizados e às controvérsias mais relevantes do direito administrativo sancionador. A apresentação de hoje já é do terceiro volume dessa coleção. O primeiro volume foi dedicado ao direito administrativo sancionador no direito comparado, e o segundo volume foi dedicado ao direito administrativo sancionador disciplinar. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro volume, dedicado ao direito administrativo sancionador regulatório, coordenado tanto por mim como pelas professoras Alice Voronoff e Juliana Palma. E um volume é um volume bem extenso, um volume de grandíssima qualidade, que reúne, a meu ver, os melhores autores do direito sobre os temas sobre os quais nos debruçamos nesse livro. O livro foi dividido, inclusive, em 3 eixos temáticos, um relacionado ao direito administrativo sancionador e à regulação quanto a aspectos mais gerais sobre as sinergias entre os temas, e uma segunda parte voltada às experiências práticas das sanções e acordos em ambientes regulados, em agências reguladoras, em aspectos relacionados, inclusive, a outras instituições, como no direito ambiental, no direito de telecomunicações, em uma série de ambientes regulados, e também uma última parte relacionada ao direito sancionador regulatório, especificamente em contratos administrativos. Então, é um volume muito extenso, muito rico, e, para nossa alegria, parte dos autores estão aqui hoje para expor o tema dos seus artigos. Então, fico muito feliz com mais essa oportunidade de apresentarmos esses temas de grande relevância no direito administrativo sancionador nacional. E gostaria de voltar a palavra a você, Carlos Roberto, porque eu sei também que a professora Juliana Palma, que é uma de nossas coordenadoras, vai falar logo em seguida, e agradecer a presença de todos do IDASAN nessa tarde, que tenho certeza que vai ser muito valorosa para todos. Boa tarde. Obrigado, professor Renato. Está sempre aqui apoiando a ABAR. Estivemos recentemente na CTG, também apresentando essa obra. E eu me lembro que tivemos ali várias perguntas, e o pessoal ficou muito intrigado, né, com os temas, que às vezes são temas que nem são tão conhecidos, né? A gente, às vezes, não conhece em profundidade e até se impacta quando conhece as repercussões do ambiente regulatório do processo sancionatório. Então, obrigado. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra aqui para a professora Juliana Palma. Muito obrigada, boa tarde a todos. Queria nominalmente cumprimentar algumas pessoas e faço calorosamente a todos nesses queridos, né? O professor José Roberto Pimenta, nosso presidente, querido Renato, que tive a alegria de ter a parceria da coordenação dessa obra, gente. Aqui é importante deixar a obra, né? A gente faz a publicidade, comprem, tá, a venda, mas a gente não está muito atrás do royalties e de qualquer outro honorário. A grande questão aqui é realmente difundir conhecimento, debater assuntos relevantes, é isso que nos anima, né? Cumprimentar também o Carlos Roberto Oliveira e todos da ABAR, na sua pessoa, e, por fim, a querida Flavine também, que fez esse evento acontecer. Muito obrigada. E, bom, eu acho que eu poderia falar primeiro uma parte mais geral sobre o livro, depois já trato especificamente sobre o meu artigo. Da parte mais geral é o seguinte: por que vale a pena ler esse livro? Por que ele é interessante? Por que vocês perdem um tempo deixando de ler alguma coisa, talvez mais fascinante, mais literária, para analisar essa obra? Bom, eu acho que essa obra tem 3 méritos relevantes. O primeiro mérito é consolidar uma agenda
da regulação no âmbito do direito administrativo sancionador. Então, o direito sancionador é muito maior do que simplesmente a improbidade administrativa, que tem tido um destaque muito grande. É maior ainda que o poder de polícia sancionatório. Aqui nós temos justamente uma agenda própria da regulação, e acho que aqui nessa casa ninguém haveria de se estranhar o fato de nós estarmos trabalhando justamente com a regulação instrumental por meio da aplicação de sanções. Então, é bastante natural a gente verificar justamente que a sanção é regulação e é um instrumento que se volta justamente à satisfação de finalidades setoriais. E esse livro consolida muitos debates, muitas perspectivas, muitas das agendas. Então, colocando um exemplo de agenda relevante que vocês vão encontrar nessa obra, a agenda da legalidade. Qual o papel do contrato? Qual o papel do regulamento? Qual o papel da lei? Qual o papel da autoridade regulatória na interpretação normativa e aplicação de sanção, fiscalização e condução de processos? Outra agenda relevante que acho que o leitor vai encontrar aqui é justamente a agenda da consensualidade. Qual o papel dos acordos, fundamento, limites, experiências práticas? Então, o primeiro grande mérito é justamente nós temos aqui, de fato, uma agenda da regulação. O segundo mérito dispensa maiores delongas, mas nós temos aqui pessoas que vêm de variadas experiências regulatórias, que acho que isso é legal de ser salientado, né? A gente não tem, por exemplo, uma perspectiva teórica do regulatório sancionador ou uma perspectiva eminentemente, por exemplo, de telecomunicações. Nós temos aqui experiências multissetoriais que, ainda que não estejam declaradas, perpassam. Então, é bacana a gente compreender essa visão mais abrangente da regulação, que não está isolada em um outro setor. Eu acho isso muito importante. E a terceira grande contribuição é uma perspectiva para o futuro. Exatamente porque esse livro tem um viés muito próximo da realidade, que dialoga intimamente com setores, com áreas. Todos nós aqui temos essa proposta de melhorar o que já vem sendo feito. Claro, ressaltando os pontos positivos, mas sempre traçando recomendações de conduta que possa ser melhorado, uma agenda para o futuro, que também o leitor vai encontrar aqui. Então, é claro que é muito fácil fazer jabá de obra própria, né? Ainda mais quando eu estou coordenando, mas o livro tem enormes qualidades que passam tanto pelos temas, mas também pelas pessoas que trabalharam nesse assunto, e parabenizo a todos que estão envolvidos. Bom, com relação à minha apresentação, bom, meu nome é Juliana Palma, sou professora da FGV de São Paulo. Tive a alegria de escrever o artigo Consensualidade Administrativa na Regulação, a experiência do TAC no âmbito das telecomunicações, com o professor Floriano Azevedo Marques Neto. E, basicamente, esse é um relato de uma experiência, certamente uma experiência precursora da consensualidade no campo setorial. É a experiência da Anatel, que desde 2007, com a CP 847, está debatendo justamente a introdução da consensualidade na regulação de telecomunicações. E nisso teve uma longa trajetória, com grandes debates, a consulta pública, posteriormente um processo mais arraigado pela elaboração da norma, sai o regulamento, depois já é um outro debate justamente para se ter a celebração do primeiro grande TAC, de investimento bilionário, que foi a negociação telefônica, que virou o primeiro leading case, o primeiro caso paradigmático no Tribunal de Contas da União, o Acórdão 2121 de 2017. E depois citar que não foi celebrado. Então, eu basicamente conto essa história, junto com o professor Floriano, claro, com uma visão jurista mesmo, a visão do direito, trazendo informações a respeito desse debate, e a partir disso a gente retira aprendizados importantes. Então, talvez alguns aprendizados que o leitor vai encontrar, primeiro é a questão da competência controladora da consensualidade, ou seja, o Tribunal de Contas pode fazer um controle ex ante de acordos substitutivos ou ex post, qual é o limite desse controle. Outro assunto importante também é justamente a etapa de negociação, uma negociação que deve ser processualizada, uma negociação voltada à satisfação de finalidades setoriais, e também um momento de crítica a respeito da própria regulamentação da consensualidade. Os acordos têm que ser amplos, têm que ser abrangentes. A construção tem que ser consolidada no caso concreto.
não faz sentido, como se evidencia no setor de telecomunicações, nós temos um regulamento estabelecendo uma régua cartesiana a respeito dos investimentos. Isso não é bom. Isso talvez agrade e dê um pouco mais de conforto aos gestores que não vão ter que se debater em tanta discricionariedade. Mas, a bem da verdade, o ponto fundamental é nós termos uma perspectiva de negociação efetiva. Mas, enfim, eu acho, como professor Floriano, que esse é um grande caso para o Brasil na regulação e a proposta vai fazer esse relato um pouco qualificado com as questões jurídicas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Passo a palavra para o próximo apresentador do artigo. Obrigado, professora Juliana. Lembrando aqui aos nossos colegas que acompanham, já somos aqui 37 pessoas, e quem tiver alguma dúvida já pode colocando no chat, que depois a gente volta fazendo as perguntas. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Flavine Mendes. Flavine, que é nossa colega aqui, sempre reguladora, tão atuante na CTG e também na VAR. Flavine, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Sem delongas, em virtude do nosso tempo, agradeço a VAR, agradeço a Idazan, a todos que aqui estão. Eu sou palestrante na área de direito regulatório, escritora, consultora, né? E participo ativamente da ABAR, assim como do Idazan. Pessoal, eu exploro no meu artigo o conceito de regulação e seus desdobramentos práticos, né? A gente vem acompanhando o crescimento gradativo do aprimoramento das teorias econômicas da regulação e o aumento de atividades reguladas de uma forma em geral. O que acontece com isso? A regulação, tanto no seu aspecto teórico e prático, vem ocupando um lugar de destaque nos debates atuais. A diversidade de interlocutores, economistas, advogados, sociólogos, vem contribuindo para que o conceito seja impregnado de polissemia, né? São os distintos profissionais, cada qual dentro do seu ângulo, vem trazendo contribuição e, em virtude do aumento das demandas, acaba eclodindo esse grande desequilíbrio no conceito. Qual a importância do meu estudo, né? Um aspecto descritivo, a análise da bibliografia internacional, é explorar todos os instrumentos, todas as divergências, no intuito de mapear uma conceituação consistente para que a gente possa avançar no aprimoramento das políticas públicas, no aprimoramento da governança regulatória no todo. Essa é a grande contribuição. Devolvo a palavra ao Carlos. Não vou antecipar todo o meu estudo, porque senão vocês não vão adquirir a obra. Não é isso? É só um gostinho, quero mais, né? Aliás, eu estou aqui no WhatsApp com duas pessoas já pedindo o link de acesso para comprar a obra. Então, se algum dos alunos puder ajudar e colocar no nosso chat aqui, já nos ajuda também. Tá? Bom, obrigado, Flavine. Esse assunto que foi destacado por você no seu artigo tem sido tratado em outras apresentações suas, com o brilhantismo que a gente já conhece, você trata do tema, e é sempre reguladora, né? Não é consultora, né? É sempre reguladora nossa aqui, Flavine. Aliás, uma das primeiras reguladoras. A gente diz que ela é uma regulação, né? Lá, desde os primórdios. Então, obrigado. Bom, aqui sem delongas, então, eu vou passar a palavra agora para o professor Walter, né? Walter Schweikner, ele fazer aqui sua consideração, sua apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou tomar a liberdade de fazer um cumprimento geral a todos que estão nessa nossa sala de videoconferência, o nosso presidente do Idazan, professor José Roberto Pimenta Oliveira, na pessoa de quem eu cumprimento todos. Tenho vários amigos, vários colegas aqui, mas para não cometer indelicadeza de faltar na citação nominal de alguém, eu faço esse cumprimento geral na pessoa do professor José Roberto Pimenta de Oliveira, não sem antes parabenizar a ABAR, e parabenizo na pessoa do presidente Vinícius Benevides e também do doutor Carlos Roberto de Oliveira, pela abertura deste espaço para a divulgação de uma obra que e isso precisa ser dito, é emblemática no estudo do direito administrativo sancionador. Os coordenadores, professora Alice Voronov, professora Juliana de Palma, professor Renato Toledo, tiveram
a felicidade de, como muito bem disseram a professora Juliana e o professor Renato, que me antecederam, a felicidade de reunir pessoas das mais variadas origens, com as mais variadas influências, para um trabalho que é único. Esse livro, ele pertence a uma coletânea sobre direito sancionador e que eu penso que seja de leitura obrigatória para quem atua como regulador. Porque, muito bem foi dito, hoje em dia é impensável pensar a função de regulação dissociada da função sancionadora. É uma das ferramentas, é um dos pilares da regulação, principalmente no seu viés indutor. Eu vou muito rapidamente me apresentar, porque eu me comprometi a dividir o tempo com o Vinícius. Meu nome é Walter Schwengner, eu sou professor associado de Direito Administrativo da UERJ, leciono na graduação e pós-graduação, sou também juiz federal no Rio de Janeiro, e o texto que escrevi em conjunto com o Vinícius e com o João Pedro, ele é produto de um grupo de pesquisa de direito administrativo que eu coordeno na UERJ, um grupo de pesquisa que se destina a pesquisar os mais variados temas, dentre eles temas afetos ao direito sancionador. O artigo tem como título Análise Econômica do Direito Administrativo Sancionador, uma breve investigação sobre a racionalidade decisória da regulação pelo TCU. O objetivo, eu vou aqui só apresentar o tema para jogar a bola aqui depois para o Vinícius, para ele poder dar continuidade. Mas o tema, em linhas gerais, é o seguinte: nós já sabemos, isso quem trabalha com regulação já é consenso, da importância da análise econômica do direito e como influência no modo de decidir dos órgãos controladores, tal como ocorre com o Tribunal de Contas. Isso é uma tendência atual, essa busca pela influência das escolas econômicas no modo de decidir, e principalmente uma mais contemporânea associação da abordagem econômica, do pragmatismo jurídico, do consequencialismo na atuação dos órgãos de controle. Então, essa premissa foi considerada no artigo, apresentamos as principais escolas econômicas, mas o foco central do texto, o nosso objetivo, foi o de mostrar como que um órgão de controle tão importante quanto o TCU, e obviamente que isso foi feito com o TCU, mas vale da mesma forma para as agências reguladoras, como é que ele decide invocando escolas econômicas e fundamentando a sua racionalidade decisória nas compreensões que são próprias das escolas econômicas. Ao fim e ao cabo, chegamos a uma conclusão, sem querer dar muito spoiler, como disse a Flavínia, né? Enfim, o nosso objetivo aqui de instigar a leitura, mas a nossa conclusão é de que não há uma racionalidade muito grande na escolha das escolas econômicas feitas, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. É algo muito aleatório. Ora, o tribunal decide se aproximando de uma corrente mais liberal, ora adota um modelo de paternalismo libertário, enfim. Então, a preocupação do texto é de trazer para a prática, em um estudo empírico, até da realidade do TCU, aquilo que já é uma realidade, que é a influência da análise econômica do direito na decisão de órgãos de controle. Era essa a minha mensagem, muito rapidamente, para passar já a palavra agora, se me permite, Carlos, para o meu colega Vinícius, que também escreveu em conjunto, era integrante do grupo de pesquisa, enfim, né, participou muito ativamente, e isso gerou o texto que nós escrevemos em conjunto. Então, por favor, Vinícius, enfim, né, já estou aqui quebrando um pouco o protocolo, mas com o objetivo de ser mais rápida e eficiente essa passagem da palavra. Por favor, Vinícius. Obrigado, professor Walter. Eu manifesto aqui o meu contentamento em estar ao lado de colegas tão brilhantes, professores que admiro, e agradeço aí o convite da ABAR, né?
agradeço e dou as boas-vindas a todos na figura do professor José Pimenta, né, nosso presidente no IDASAN, e relembro aqui também os nomes dos pesquisadores Lucas Vieira de Souza e Carolina Rosen, que contribuíram aí com a seleção dos acórdãos, com o resumo das bibliografias de base, né? Então, como o professor Walter colocou, esse é um texto que a gente buscou pensar previsibilidade, pensar coerência a partir de elementos extrajurídicos, né? Em que medida os tribunais se filiam ou não a determinada corrente econômica, ou alguma outra. Por exemplo, se a gente pegar o Posner vai pensar o pragmatismo econômico a detrimento de valores morais e políticos, mas quando a gente pega o Calabrese, ele já pensa uma valorização dos aspectos políticos e empíricos, né? Então, na medida que um tribunal, no mesmo caso, em caso muito semelhante, melhor dizendo, ele decide ora se aproximando de um e ora se aproximando de outro, a gente visualiza que não há ali uma coerência ou uma filiação específica no sentido de se aprimorar-se em alguma corrente econômica em específico, né? Então, como o professor Walter adiantou, a gente tem um tribunal que não tem ali uma filiação muito clara, né? Evidentemente, nós trabalhamos com uma amostra relativamente pequena, né? Mas a ideia era expandir um pouco a pesquisa para entender em que medida há um aprofundamento desse aspecto, né? Então, a gente trouxe essa contribuição para o trabalho. Passo a palavra para o próximo autor. Obrigado, professor Vinícius, mas olha, já tem uma provocação aqui, até para a gente dar uma esquentadinha. Eu queria aproveitar quem já fez aqui a apresentação, eu queria aqui direcionar para o professor Renato, professora Juliana e também para a Flavinha, que vocês falassem brevemente, o Helder aqui trouxe no nosso chat, uma questão que acho que tem toda a correlação com o trabalho de vocês, né? De que forma a obra pode contribuir na compulsão do regulador em sancionar? Ou seja, o regulador adora aplicar uma multa, né? Mas e aí, como que a gente pode trabalhar isso? Qual seria a opinião de vocês? Renato, Juliana e Flavinho, na sequência. Bom, eu falo primeiro? Helder, sua pergunta é super relevante. Eu acho que o livro pode contribuir de diversas formas. Acho que, primeiro, há uma série de artigos que investigam a própria função da sanção dentro da sistemática da regulação. Compreender a sanção não como um fim em si mesmo, não como uma atividade vinculada da administração pública, que uma vez avaliada uma infração, necessariamente a sanção deve ser o resultado a ser seguido pelo administrador público, pelo controlador ou pelo próprio regulador, e compreender a sanção como um instrumento efetivo dentro desse processo de conformação de condutas que é inerente à atividade regulatória. Então, acho que você vai encontrar uma série de artigos que vão demonstrar que essa compulsão do regulador em sancionar talvez mereça alguma calibragem dentro até das melhores práticas regulatórias que a gente observa no mundo afora. E a gente tem uma parte específica sobre experiências práticas que também fala sobre os aspectos relacionados à consensualidade no direito administrativo sancionador, em que essas práticas consensuais de busca de acordos, de busca de soluções coordenadas, por muitas vezes alcançam resultados mais efetivos do que efetivamente a aplicação de uma sanção de forma fria. Então, acho que o livro tem tudo a ver com as contribuições que você busca. E recomendo muito que são vários artigos de muitos professores que podem ajudar a aprofundar as ideias sobre esse tema. Professora Juliana? Excelente, obrigada. Então, acho que o Renato tocou no ponto que é fundamental, o livro compartilha, acho que todo mundo, né, uma individualidade, tem um raciocínio próprio, mas o livro, de modo geral, compartilha a premissa de que a sanção é instrumental. E, a partir disso, os artigos são desenvolvidos. Então, só para a leitura, né, eu não sei se há realmente uma compulsão em sancionar, mas caso haja,
talvez o regulador vai ser enobrecido com essa outra perspectiva. E fora isso, nós temos também 3 agendas que trabalham nessa perspectiva. Então, artigos que exploram a consensualidade, acordos para substituir sanção, acordos para substituir processo, isso é muito comum. Também artigos que se preocupam com a regulamentação da atividade sancionatória, reduzindo o espaço de discricionariedade do regulador na aplicação de sanções, e também o papel do contrato na aplicação de sanções, o que pode parecer que é um robustecimento da atividade punitiva, mas não é. É para justamente se conferir maior previsibilidade e segurança jurídica pela via contratual. Então, são essas três entradas, né, que o livro traz por meio de artigos que ajudam, talvez, a minimizar os efeitos desse punitivismo. Legal. Professora Flavine? Está sem som, Desculpa, perdão. Então, Carlos, eu entendo o seguinte: esse punitivismo ele é muito calcado na aplicação da penalidade pecuniária, né, que nós vivemos na ambiência regulatória. Nos tempos atuais, gente, eles nos cobram a revisitar o conceito da regulação e a utilidade da atividade fiscalizatória no tocante à melhoria do serviço público. A gente pensa na penalidade em si a ponto de melhorar. Eu lhe pergunto, qual é o efeito prático de uma penalidade pecuniária aplicada para casos reiterados ou de semelhante natureza? Um problema numa adutora. Isso resolve a vida do usuário? Se o regulador vem punindo diariamente por aquela falta, obviamente que não resolve, né? Eu defendo, sustento que os tempos atuais nos cobram outra postura, nos cobram uma nova cultura, uma cultura responsiva, uma cultura consensual, uma cultura que você olhe para o usuário, que você olhe para a melhoria do serviço público. É isso que a regulação deve ser pensada, planejada, aprimorada e aplicada, né? A gente precisa inverter esse cenário. A multa ela é importante? Obviamente que sim, mas é esse contexto que a gente prima e a BAR tem feito um bom trabalho nesse aspecto e vamos lá. A questão é a gente seguir e um dia a gente ter um prisma de razoabilidade à luz da proporcionalidade, né? Como a Constituição nos traz. Isso aí. Obrigado, Flavine. Obrigado, professora Juliana e professor Renato. O pessoal no chat aqui está animado já, mas vai sobrar pergunta para todo mundo. Então, vamos ouvir um pouquinho agora o professor Diogo Verri sobre a sua participação no livro, depois a gente vai para a rodada de perguntas também. Prezados, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, cumprimento todos que nos assistem. É um prazer imenso falar a vocês, falar a BAR e rever todos os amigos também do IDAZAN, o qual cumprimento na pessoa do professor José Roberto, que tem trabalhado conosco não só nessa obra de prazer, de tê-lo como colega de artigo, né? Um dos artigos que por aqui transitam, mas também no próprio GT, juntamente à reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas falando um pouco do meu artigo, falando um pouco do que eu escrevo aqui, e contextualizando o que o livro nos traz, alguns colegas já mencionaram, e de fato é uma obra ímpar, é uma obra que traz toda uma visão diferenciada sobre o papel da regulação, o papel do direito administrativo sancionador nesse volume por si devotado à regulação. E nesse papel, no que diz respeito ao meu tema, o meu título é Sanção, Atuação Estatal e Culpabilidade. Eu passo por uma perspectiva sobre dolo, culpa e medida, ou seja, quantidade, nas infrações administrativas. O pressuposto que aqui se traz é perceber que a culpabilidade, que é tanto explorada em diversos setores, principalmente no setor penal, e também é tratada por diversos autores, muitos dos quais do próprio IDAZAN, na seara administrativa, ela pressupõe, ou ela se divide, podemos dividi-la assim como propõe, em 3 principais características, ou 3 principais formas de culpabilidade. Uma culpabilidade com pressuposto, que é justamente o debate sobre a existência de dolo ou culpa nas infrações administrativas, ou seja,
se é possível, aquela pergunta clássica, se é possível a infração administrativa objetiva, a sanção ser aplicada mediante a objetivação da infração administrativa, que era, inclusive, uma posição clássica do direito há algum tempo atrás. O segundo aspecto é a culpabilidade denotada como quantidade, ou seja, quanto da pena. E o terceiro, a culpabilidade como elemento ou como etapa de um conceito trifásico, que é um conceito visto no direito penal, porém, há de se refletir se será também, se necessariamente será, se adequadamente seria visto no direito administrativo. Quanto à primeira etapa, a culpabilidade como pressuposto, nós devemos lembrar que alguns autores tradicionais, exemplo, o professor Eli Lopes Meirelles, mencionava que a multa é imposta de maneira objetiva, sem se verificar, sem se preocupar com a averiguação do dolo ou da culpa do infrator. Se esse era um panorama, se esse era um paradigma seguro do direito administrativo, por sua vez, as escolas penais, desde longa data, sempre viram a infração administrativa como algo totalmente descabido, como algo maléfico, como algo não adequado a um Estado que se propusesse a aplicar a sanção penal de uma forma justa, de uma forma eficaz. Porém, atualmente, algumas escolas administrativas também trazem esse mesmo debate sobre a existência do dolo e da culpa. E nesse artigo nós trazemos esse debate, trazemos essa discussão e verificamos que muitas vezes a objetivação de uma infração diz respeito não só ao quanto da pena aplicada, ou à espécie de pena aplicada, se mais grave ou menos grave, mas também ao bem jurídico que se quer resguardar. A segunda etapa, que diz respeito à quantificação, representa um valor jurídico quase absoluto. Uma vez verificada a existência de uma infração, passo necessário, passo seguinte, em razão da proporcionalidade, é verificar essa quantidade de pena, quantidade de medida a ser aplicada ao infrator, quer na seara penal, que é um paradigma que nós sempre fazemos nesse artigo, quer na seara administrativa. Em direito sancionador, administrativo sancionador, é certo, nós temos infrações tarifadas, sim. Por exemplo, o abandono funcional. O abandono funcional é uma hipótese que a pena aplicável será necessariamente, pela Lei 812 de 90, a demissão. Não há tarifas a serem expostas perante essa pena. Porém, essa não é a regra do sistema. Essa é uma exceção. Então, a segunda questão é a culpabilidade como medida, como quantidade. E o terceiro ponto, que é uma provocação interessante a ser feita, a ser pensada, diz respeito a um elemento trifásico de um conceito de crime que seria ou não transposto para dentro do direito administrativo. E por quê? Como nós pensamos que a sanção é uma consequência de um ilícito, como regra geral, em termos latos, em razão disso, alguns autores tendem a transpor alguns elementos de segurança, elementos factíveis do direito penal para o direito administrativo. Porém, há de se perguntar se todo e qualquer elemento do direito penal seria transposto de forma segura para dentro do direito administrativo sancionador e perguntar se há algum risco de uma transposição irrefletida desses elementos. Como resposta, e sem pretender dar spoiler, nós pretendemos que as pessoas verifiquem a obra, vejam a obra, há de se verificar que há conceitos que não são meramente penais, mas são conceitos jurídicos. Exemplo, a inexigibilidade de conduta diversa, que mesmo em direito penal, há um tempo atrás, na época do neoclassicismo, tinha um outro nome, uma outra alcunha de normalidade das circunstâncias concomitantes. E quando não há a normalidade das circunstâncias, quando aquilo que se espera do agente não pode ser a ele imputável, podemos falar em uma inexigibilidade de conduta diversa, não como elemento penal, mas como elemento jurídico. Porém, há casos, e fechamos nosso artigo com o exemplo de um autor penalista, um penalista clássico, Aníbal Bruno, e transpondo aquele exemplo dele, que é um exemplo penal, saliente, e transformando em hipotética infração administrativa,
nós demonstramos aqui que, se utilizarmos de maneira irrefletida os argumentos penais, transportando para o direito sancionador, o resultado pode ser cientificamente impreciso. Essa é a nossa contribuição, essa é a nossa colocação acerca do tema. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite, e passo a palavra ao próximo palestrante. Um abraço. Obrigado, professor Diogo. Quero agora passar a palavra. O pessoal no chat está animado, mas vamos primeiro ouvir aqui o professor Zé Roberto Pimenta. Professor, fique à vontade, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Espero que o meu som esteja bom. Em primeiro lugar, um enorme agradecimento à ABAR, aqui na pessoa do nosso querido Carlos Roberto, que faz a mediação desse evento, por nos estar acolhendo e nos dar essa possibilidade de expor um pouco do conteúdo dessa obra, e também considero uma das obras mais relevantes por concentrar, né, conhecimento e especialistas em torno da temática do direito sancionador nesse segmento da atividade regulatória dentro do campo do direito administrativo. Então, Carlos Roberto, um agradecimento imenso, que também estendo na pessoa da Flavine, que intermediou esse contato e que nos possibilitou essa tarde de convívio, e também parabenizando aqui já todos os nossos autores e autoras, coordenadores e coordenadoras que já se manifestaram aqui e que estão aqui à disposição para esse diálogo e esse debate. No meu caso, como autor da obra, eu enveredei por um panorama geral, que acreditava que uma obra com a temática deveria ter, fazendo a relação entre direito administrativo sancionador e regulação. Então, de forma muito, também com muita alegria, divido esse artigo com a nossa querida professora Dinora Grotti, que é uma professora de todos nós, muito conhecida no campo do direito administrativo, e fizemos uma abordagem muito simples, né? Resgatamos o tema da regulação, fomos buscar o conceito de regulação, que foi aqui muito bem posto, né, em debate pela Flavine. Chegamos ao tema da regulação independente, que se faz através do processo de agentificação, que é a criação das agências reguladoras independentes, para primeiro dar o contorno do que é esse direito administrativo sancionador regulatório, entendendo ele como aquele direito, conjunto de normas, tanto materiais e processuais, que estão a reger a atuação de agências reguladoras independentes. Por isso, muito feliz por estar aqui na ABAR, né, fazendo essa divulgação da obra. Então, fizemos primeiro esse resgate, para dar o contorno do que é o que nós podemos chamar de direito administrativo sancionador regulatório. No segundo momento, entrando dentro da regulação, o destaque que foi feito pelo professor Walter, Walter fez esse destaque, Juliana também, né, quando destacou o papel instrumental da sanção, que supõe também, né, a presença da sanção, mas ela se torna instrumental, no sentido de compreender a atividade de sancionamento dentro da atividade de regulação, né? E aí a gente vai resgatar também como nós chegamos, né, nessa visão em que atualmente o direito sancionador, administrativo sancionador, ele trabalha tanto com a solução unilateral, que é a imposição da sanção, quanto com soluções consensualizadas, que se faz através dos mecanismos consensuais, já aqui referidos pela querida Juliana. A partir daí, fizemos, né, a partir desse momento, ingressamos, portanto, no tema, destacando a situação atual, aquilo que a gente considera que foram desafios que o direito administrativo sancionador já enfrentou nesse tema da regulação, e aqui eu acho interessante fazer uma pontuação para vocês, porque depois dessa pontuação nós ingressamos automaticamente no tema da Lei Geral de Agências Reguladoras, né? E muito embora a gente possa ler a lei e não encontrar nada sobre sanção explicitamente ali referido,
Mas a verdade é que todas aquelas regras de processo decisório, inclusive regras que envolvem celebração de acordos, todas elas têm uma aplicação direta em matéria sancionadora. E nós não percebemos porque nós, né, não temos, no primeiro momento, a lente da atividade regulatória como um todo. Mas, quando a gente mergulha na atividade sancionadora, a gente consegue perceber e extrair dali importantes limitações quanto à arbitrariedade sancionadora que pode ser cometida nessa atividade de regulação. E aí, nesses destaques, por exemplo, no primeiro lugar, nós acreditamos que nós já passamos por um momento em que tivemos que aprofundar e aperfeiçoar o marco processual, né, que envolve a atividade sancionadora das agências. Essa é uma primeira conclusão. A maioria das agências reguladoras, pelo menos no âmbito federal, ela já conseguiu, né, já houve bastante avanços em tema processual no que diz respeito à matéria sancionadora. Um segundo ponto interessante também é a forma como regulação e sanção também caminhou ao longo desse tempo. Hoje, nós temos a clara sensação de que não se vê mais a sanção como resposta imediata, mas como resposta instrumental, mas isso exige uma nova concepção, porque essa resposta instrumental ela precisa, né, de uma concepção mais ampla do que seja o papel da sanção dentro da gestão regulatória de um determinado setor, porque também sem a sanção, quando ela é devida, seja como última ratio ou como melhor possa se compreender, ela tem esse papel, né? E, portanto, há uma necessidade muito grande de buscar uma teoria, e aí a teoria da responsividade ela é muito adequada, ela tem sido explorada, e a gente faz essa referência no texto. Um outro ponto importante também é perceber que, na grande maioria das agências reguladoras, ainda há uma confusão muito clara entre medidas cautelares e sanções administrativas. Então, nós também enveredamos também por essa necessária separação. Também percebemos que é preciso que esse direito sancionador regulatório aprimore as técnicas de estímulo de conformidade, foi o que Renato se referiu, né? Então, nós sabemos que é muito difícil, né? São setores muito heterogêneos, então nós precisamos ter criatividade para buscar essa maior conformidade dos atores regulados em face da regulação, sob pena de ficar rodando a máquina da multa, como bem alertou Carlos Roberto, né? Sob pena de ficar rodando a máquina da multa, precisamos ter criatividade para pensar no modelo sancionador de forma mais ampla, e também, percebendo esse panorama mais amplo, isso tudo não retira o fato de que a gente precisa ter conhecimento técnico de atividade sancionadora e de princípios informativos dessa atividade sancionadora dentro de um arcabouço maior da atividade punitiva do Estado, né? Ou seja, como uma agência reguladora ela vai sancionar, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa entender muito bem o setor regulado para poder construir uma política sancionadora eficiente e racional, mas, por outro lado, a gente também precisa entender muito bem o que é direito sancionador, quais são os seus princípios fundamentais, para que a gente possa garantir direitos e garantias fundamentais dentro daquele setor regulado, e estruturando as normas regulatórias conforme a singularidade de cada setor. Então, isso fica muito claro que, ao longo desse panorama que se faz, nós precisamos dessas duas visões. E, por fim, o tema da consensualidade, porque atrai e aprofunda o tema da discricionariedade na regulação. Nós sabemos que a regulação, ela por si, a dinâmica da regulação não funciona sem discricionariedade. Isso também vale para a regulação. E quando a consensualidade entra, isso se torna mais forte, né? E aí, então, a consensualidade ela precisa ser bem alinhavada para que ela também acabe, não gerando outras arbitrariedades
que também não se quer que ela produza, né? E, por fim, o tema do controle, né? E aí Juliana tem uma excelente abordagem sobre o TAC, né? Já deu aqui uma pequena ideia do que ela aborda em relação ao TAC e na Anatel, porque o tema invoca, né, o problema do controle dos tribunais de contas, o problema do controle do Poder Judiciário sobre essas sanções produzidas no campo da regulação, que, de um lado, a gente tem a necessidade de controle e, do outro, você tem a discricionariedade, na maioria das vezes, discricionariedade técnica das agências, em conduzir as soluções unilaterais ou consensuais, e aí nós temos que ter, então, que preservar o espaço de legítima decisão de quem está ali exercendo a competência sancionadora. Então, esse é um panorama geral, é muito interessante que a gente possa estar aqui na VAR, ao lado de toda essa equipe associadas do IDASAN, e espero aqui poder ainda continuar. Estamos aqui à disposição de todos para que a gente possa responder questionamentos e dúvidas, e que as minhas últimas palavras sejam de agradecimento de novo à ABAR, e faço isso devolvendo a palavra para o Carlos Roberto. Obrigado, professor Zé Roberto. Gostei muito e vou aqui, até voltando para o nosso chat, pegar essa última palavra sua da consensualidade. Aí temos aqui a Débora no nosso chat, que ela está perguntando, olha, o que falta para a gente acreditar e mergulhar na consensualidade, né? O que falta, né? E aí eu vou dirigir a pergunta. O professor Walter saiu, mas deixou aqui com procuração o professor Vinícius, né? Então, vamos aqui com o professor Vinícius, professor Diogo e professor Zé Roberto. Nessa sequência, qual é a dica? O que está faltando para a gente acreditar de verdade na consensualidade? Perfeito, obrigado, professor Carlos Roberto. Bem, eu acho que existe uma mudança de cultura, né? Isso realmente é algo que não acontece da noite para o dia, né? Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa também ter algumas regras claras para saber até onde o gestor pode ir na transação, por exemplo. Ele precisa tomar uma decisão que seja mais favorável do que a que produziria os efeitos, a sancionatória que produziria os efeitos mais punitivos, né? Mas, às vezes, isso tem um espaço de discricionariedade muito grande, né? Eu posso, como gestor, entender que eu estou tomando uma decisão mais favorável para a administração e, quando isso for por órgão de controle, ele entender que não, que, na verdade, a punição geraria os efeitos desejados, né? Então, tem um pouco também esse receio do gestor em abrir mão desse modelo punitivo e, principalmente, aí com relação ao aspecto cultural, né, que a gente tem de entender as mudanças, enfim, a efetividade da norma a partir da sua sanção. Professor Diogo, né? Pronto. Bom, para esse tema, eu vou dialogar não só o artigo do professor José Roberto, que ele trata sobre esse aspecto, mas também dialogar com um livro de uma palestrante que nós teremos posteriormente, que é a professora Alice Voronov. Tá? A consensualidade, ela vem ganhando corpo dentro de um parâmetro, dentro de um modelo de evolução, né, de novos paradigmas, de nova visão do que é possível na atividade administrativa, também principalmente a sancionatória. Porém, há momentos que ainda, segundo a própria autora defende, e também assim compreendo, que existe um cálculo, ainda que inconsciente do suposto infrator, se vale a pena a sanção estatal ou se não vale a pena, e, por outro lado, a própria atividade estatal cada vez mais começa a buscar esse modelo e essa questão. Por exemplo, quando nós pensamos na multa, a multa ela é muito fácil de ser imposta. Dentro de uma atividade administrativa, a multa ela é exarada. E uma vez exarada, esgotado o recurso administrativo, temos, administrativamente, a multa. Porém, a efetividade dessa multa, dela ser, de fato, transformada em alguma forma de receita para o cofre e de alguma forma de mudança de cultura para aquele que é apenado, há um caminho completamente elástico de uma ponta do fim do processo administrativo até a outra ponta, que é a efetivação.
Em razão disso, haja vista que muitas vezes quer a máquina pública, quer o próprio administrado não tem interesse nesse longo caminho, a consensualidade começa a cada vez mais ganhar corpo, como uma medida factível, viável, e eu recomendo fortemente a leitura do artigo do professor José Roberto, como também do livro da professora Bolanov, que passa sobre esse tema. Professor José Roberto? Bem, da minha parte também, além do trabalho da professora Alice, recomendo uma obra, fruto da tese de doutorado da professora Juliana Palma, a Extensão em Acordo, primeira edição de 2015. A professora Juliana não tem ainda a segunda edição, está nos devendo uma segunda edição, e para se perceber, desde quando, desde, na verdade, da década, desde pelo menos 2010, a gente já vê esse problema da consensualidade, ou essa solução que a consensualidade oferece para o problema de comportamentos que não são conformes à regulação. Eu diria, respondendo à questão, que é preciso pensar na consensualidade e oferecer cobertura, e oferecer a melhor cobertura possível para que ela possa ocorrer e chegar ao resultado a que ela se propõe. Então, eu diria que quanto melhor quanto melhor desenhada a consensualidade, tanto ao nível da lei quanto ao nível das normas regulatórias, seja em termos de processo, seja em termos de hipótese, seja em termos de consequências benéficas para o acordo que está sendo previsto, a consensualidade ela terá mais chance de se afirmar e de se consolidar como uma boa via de atendimento do interesse público. Então, eu diria que, em primeiro lugar, problema de legalidade, sim, problema de legalidade, mas no sentido mais amplo, no sentido de que precisa se oferecer, a agência precisa construir um modelo sobre a consensualidade que dê segurança jurídica para o gestor, para que ele possa celebrar o acordo com uma discricionariedade bem, digamos assim, mitigada, ou pelo menos alinhavada nessas normas, e que permita um controle a posteriori, mesmo que seja um controle negativo, mesmo que seja um controle negativo de situações, digamos assim, que possam ser objeto. Outra coisa importante é, dentro dessas normas, você ressaltar a questão do processo. Acho que a consensualidade, quando ela encontra transparência na forma como ela se processualiza, ela ganha muito em termos de solução. Portanto, normas de processo administrativo específicas para a celebração de acordos também é essencial. Outro ponto também importantíssimo tem relação com a questão da integridade, porque quando você abre a consensualidade e reforça a discricionariedade, você coloca o problema de possíveis desvios éticos e conflitos de interesse. Então, você precisa também, nesse arcabouço regulatório, pensar no problema da corrupção, o que é feito, inclusive, pelos teóricos. A própria teoria da regulação responsiva, os teóricos que a formularam originalmente, em 1992, têm essa preocupação relacionada com o ponto da integridade, com o ponto da captura, nesse processo de consensualidade, para que isso não possa ocorrer e para que verdadeiramente interesses públicos estejam em cena e possam ser, por ela, abrigados. E o último ponto importante é a questão da proporcionalidade das soluções. Então, sentar na mesa de negociação para agir de forma imparcial, verificar todas as possibilidades em termos de obrigação, em termos de benefício, contrastando com, por exemplo, se for uma situação em que você tem ali a substituição de multas, por exemplo, por investimentos, você buscar a melhor solução proporcional. E, na medida em que tudo isso se reúne, você tem condições de sedimentar a consensualidade cada vez mais. Cada vez mais. E também reavaliando essa consensualidade, porque a consensualidade em si também ela não é um fim.
Então, o acordo ele precisa se justificar e precisa ser executado e precisa ser reavaliado. Quando a agência consegue seguir esse caminho, eu tenho certeza que a conceitualidade atenderá aí todas as expectativas. Legal, muito bom. E acho que vocês conseguiram responder muito objetivamente até a pergunta do Lucas, aqui, quando ele pergunta como a gente pode mitigar e inverter essa cultura punitiva, né? Acho que foi bastante esclarecedora. Vamos na sequência, então? Continuamos agora, temos o chat. Só lembrando, então, aqui, agradecer os mais de 40 colegas que estão acompanhando. O chat está aberto, o link para adquisição do livro está aqui e a pesquisa de satisfação também está no nosso chat. Vamos ouvir agora o professor Vladimir França sobre as suas considerações. Professor, fica à vontade. Bom dia a todos, saudar a todos os presentes na pessoa do professor Carlos Oliveira e, em especial, destaque para o meu presidente do IDASAN, professor José Roberto Pimenta Oliveira, que, inclusive, eu citei hoje de manhã em sala de aula como referência em matéria de razoabilidade e proporcionalidade, e fica aqui a cobrança pública da reedição da obra que está fazendo falta. Estou sendo obrigado a contrabandear sua obra via PDF. Então, por favor, nos evite esse constrangimento para isto que tanto vos admira. Bem, como se trata de uma exposição sumária a respeito de uma obra, foi orientado a não se dar spoiler, mas a gente dá, digamos assim, apresentar uma espécie de trailer, né, com relação a mais esse volume, mais essa produção do IDASAN, O tema, antes de apresentar, como foi solicitado, meu nome é Vladimir Rocha França, sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor titular de Direito Administrativo aqui da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema que eu propus envolve o poder normativo das agências reguladoras em matéria de direito administrativo sancionador. Nesse texto, eu procuro fazer uma exposição das competências normativas das agências reguladoras, levando-se em consideração a lei federal que trata das agências reguladoras, suas especificidades, tomando evidentemente por base o sistema do direito positivo brasileiro. Depois, no segundo momento, eu apresento um panorama a respeito das competências sancionadoras que o ordenamento jurídico usualmente concede a essas entidades e, por fim, eu procuro enfrentar a questão das garantias fundamentais dos administrados perante os regulamentos sancionadores das agências reguladoras. Como se sabe, as agências reguladoras recebem essas competências sancionadoras, esses poderes sancionadores, justamente para duas coisas básicas: tutelar os interesses públicos e, como eu tenho defendido, harmonizar as esferas de direitos dos administrados, no caso, daqueles que se encontram no setor regulado. Eu procurei também, nesse trabalho, contextualizar o poder normativo das agências reguladoras e a repercussão dessa competência do poder normativo em matéria de direito administrativo sancionador, levando-se em consideração a Constituição Federal e, naturalmente, os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Creio que no texto eu não gerei nenhum constrangimento e me mantive nos limites da DPF 548, que me assegura a liberdade de expressão acadêmica. Mas fica o convite a todos que estão aqui acompanhando a adquirir a obra, uma obra bastante útil, enfrenta, pelo menos assim, não se limita apenas a descrever os temas, ele propõe, digamos assim, estratégias de melhor operacionalização do ordenamento jurídico e para a tutela dos interesses públicos, mas sem prejuízo dos direitos fundamentais dos administrados. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Obrigado, professor Vladimir. Vamos passar a palavra agora ao professor André Cirilo.
obrigado, Carlos Roberto. É um prazer estar aqui nesse ambiente virtual da associação. A ABAR é uma entidade incansável na difusão de boas ideias desde a sua criação. Eu me lembro quando eu começava a discutir regulação, agências reguladoras, e a ABAR sempre teve um papel relevante, continua tendo um papel relevante para as melhores ideias e de fomentar debates contrapostos, não é, Carlos? Então, sempre com pessoas com opiniões diferentes e aberta a ouvir e produzir conhecimento. É uma honra estar aqui, uma honra estar aqui também com nosso presidente, José Roberto Pimenta Oliveira, na pessoa de quem saúdo os demais participantes, né? E um prazer realmente ter participado dessa obra, a convite da professora Juliana Palma, a professora Alice Voronoff e o professor Renato Toledo. Todos meus amigos só me convidaram pela amizade, certamente. Eu procurei fazer alguma coisa que realmente pudesse contribuir. Eu, enfim, me apresentando, eu sou André Serino, eu sou professor adjunto de Direito Administrativo da UERJ, assim como o professor Walter Schwenkner Araújo, meu colega querido que teve que sair. Eu sou advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro. É realmente uma honra para mim participar desse evento. Eu escrevi um texto muito pontual de um programa específico, também não faço spoilers, né, tentando contribuir com essa obra e fomentando que ela seja comprada, não é? Por favor, comprem. E um texto que eu escrevi com duas pesquisadoras brilhantes, Ana Cíntia Ximenes e Thaís Ramos Estrela, a quem saúdo aqui também. O texto é sobre um problema específico que eu tive a oportunidade de estudar como procurador do Estado, em que havia uma perplexidade por conta do gestor de contratos na administração pública, né? E aqui, talvez, mais pela irracionalidade da lógica contratual do que por uma sanha punitiva, né? Uma palavra uma expressão que foi falada aqui algumas vezes, né? A perplexidade que havia era de uma realidade em que a administração pública recebia serviços sem cobertura contratual, portanto, contratos verbais, né, que todos nós sabemos não existem no direito administrativo, mas eram serviços prestados de forma inadequada e de forma regular, né? Por incrível que pareça, isso acontece muito na administração, pelo menos do Estado do Rio de Janeiro. E o gestor queria saber como que ele faria para punir esse sujeito que prestou um serviço ruim. É claro que deveria haver algum tipo de punição de quem manteve essa relação contratual, mas a questão não era essa. Imaginem que você tem um contrato de fornecimento de alimentação para presídios, e o contrato vence, o serviço continua sendo prestado, mesmo com o contrato vencido, ou seja, não é possível que ele seja prestado, o contrato é inexistente. E a alimentação, o alimento está estragado. É possível aplicar a sanção contratual, os artigos 86 da Lei 8.666, os correspondentes da Lei 14.133? Essa era a questão, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É claro que não pode haver enriquecimento sem causa por parte da administração, todos nós estamos de acordo com isso e a lei traz solução para isso, mas não há uma solução para a qualidade do serviço. E às vezes acontece pior, acontece o sujeito termina o contrato e transfere a posição contratual para outra empresa, sem conhecimento da administração pública. Então, você ainda tem uma questão de qual a qualidade do serviço, como o serviço é prestado, se há atraso, se não há atraso, enfim. E essa foi a questão desse objeto, desse artigo, que ficou com o título Sanção Contratual Sem Contrato, em que se relaciona com a regulação, né, contratual, né, e como que os contratos têm um papel de regulação, e isso gera um incentivo terrível, né, porque quem não tem contrato fica numa posição muito melhor do que aqueles que têm. Então, assim, não é uma questão de racionalidade punitiva também. Enfim, é isso, não faço mais spoiler, saúdo mais uma vez, já falei demais, temos outras pessoas para falar também. Muito obrigado, Flavine, por promover isso. Alice, vejo que acabou de chegar também.
Um abraço a todos, um prazer estar aqui. Obrigado, professor André. Seu tema passou um filme na cabeça dos reguladores que aqui estão. E o que nós temos de contrato de programa de saneamento que não tem quase nada de regra, é um contrato, às vezes, com 5 páginas. A gente já se deparou muito com isso, sabe? Mas obrigado. Queria passar a palavra, antes de a gente ir para o nosso chat novamente, para o professor Mário Sade, para fazer também sua observação. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos e a todas que nos acompanham. Direito é sempre muito formal, então vou agradecer novamente a ABAR aqui pelo espaço, pela organização do evento. Agradecer a Flavine, que obviamente foi responsável por tornar esse evento possível. Agradecer aos meus colegas que estão aqui comigo e que me antecederam. Professora Alice vai me suceder, então já faço referência a ela também. Me apresentando muito sumariamente, meu nome é Mário Saad. Sou advogado em São Paulo, trabalho com direito administrativo e temas de infraestrutura, basicamente, logo com regulação. Sou mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou professor de mestrado profissional em Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E aqui queria aproveitar para fazer uma deferência à professora Juliana Palma e ao professor José Roberto, que foram meus professores na minha já distante graduação. Professora Juliana Palma nem se lembra dessa época, ela ainda era monitora do professor Carlos Arisson de Feld, mas seguramente era e ainda é uma professora para cada um de nós. E a mesma coisa o professor José Roberto, aqui uma pessoa por quem eu nutro uma admiração muito grande, foi meu professor no mestrado também, junto com a professora Dinora Grotti, a quem ele já fez referência aqui também, e a quem eu saúdo seguramente a professora Dinora, bastante querida de cada um e de cada uma de nós aqui, então fica mais uma vez a referência a ela também. Eu escrevi um artigo singelo, denominado A Lei das Agências Reguladoras e suas perspectivas ao processo sancionador. Esse artigo, na verdade, foi escrito em coautoria com uma autora, a professora Letícia Oliveira Lins de Alencar, que é uma pesquisadora e uma escritora muito mais competente e muito mais dedicada do que eu mesmo, e a Letícia me atura cotidianamente, me aturou durante a produção desse artigo também, porque tenho o privilégio de ser esposo da Letícia, então ela já me atura de maneira bastante constante, e isso foi aprofundado aqui no nosso artigo. E a contribuição que a gente tentou fazer foi basicamente dizer como a Lei 3.848, a Lei das Agências Reguladoras, poderia contribuir, de fato contribui, para a qualidade dos processos regulatórios, e aí, obviamente, a gente inclui o processo sancionador também, né? A agência reguladora faz um bocado de coisa, uma delas é aplicar sanção. Não fosse o caso, esse painel simplesmente não inexistiria. Há uma atividade relevante nas sanções que as agências reguladoras aplicam ou não, em determinados contextos não aplicam, e esse é o mote de grande parte das discussões aqui. E Letícia e eu tentamos enxergar como é que a nova lei ajuda para que esses processos tenham maior qualidade, tenham maior segurança jurídica. No fim do dia, um pouco mais de razoabilidade, um tema caro aqui ao nosso professor José Roberto. E a gente fez isso olhando a lei sob 4 lupas, né? 4 eixos que, na nossa visão, são importantes, que são veiculados pela nova lei. Primeiro deles, elaboração ou revisão de atos normativos. A lei diz muita coisa sobre, seguramente, atos normativos editados por agências reguladoras dizem muito sobre sanção. Então, o primeiro eixo que nós analisamos em relação à nova lei. O segundo deles, já bastante debatido aqui, como a lei dialoga com o tema da realização de acordos substitutivos de sanções pelas agências reguladoras, né? Talvez houvesse ali uma previsão geral mais clara sobre a possibilidade de as agências reguladoras fazê-lo, e, de fato, a lei veiculou dispositivos a respeito do tema. Terceiro deles, razoabilidade, fixação de parâmetros de atuação
e de aplicação de sanções pelas agências reguladoras, né? Prática pretérita pautando prática futura, práticas em geral sendo pautadas pela razoabilidade, segurança jurídica tendendo ou atingindo processos sancionadores em geral. Esse é um quarto eixo que que Letícia e eu analisamos a lei também. E o quarto deles é uma perspectiva que a nova lei dá sobre cooperação institucional, especialmente em setores que possam ser ou mesmo sejam regulados e eventualmente sancionados por agências reguladoras distintas ou por órgãos da administração pública distintos, mas com competência sobre ele. Então, é muito comum que CAD e agências reguladoras tenham competência sobre uma mesma matéria e tenham competência para sancioná-la. É muito comum que agências reguladoras e órgãos de defesa do consumidor tenham competência sobre uma determinada matéria e, obviamente, possam ambos sancioná-la. E a lei, na minha visão, na visão da Letícia, diz muito sobre o tema e como essa cooperação deveria existir. E, de fato, existe, para que as sanções não sejam veiculadas de novo de maneira desarrazoada. Esse aqui é o grande trailer do nosso artigo, não vou dar tanto spoiler assim, poderia dar, mas, de novo, fica o convite aqui para que todos leiam a obra, façam aquisição, e, obviamente, com um interesse acadêmico genuíno, acho que a professora Juliana Palma abriu a fala dela assim, e seguramente é esse o nosso interesse aqui também, de fato, poder contribuir para pesquisa acadêmica, para um debate de relativa qualidade, no meu caso, de muita qualidade, no caso dos meus colegas, mas que seguramente ajudem o direito a caminhar e, de novo, a garantir que um pouco mais de segurança jurídica seja observada nos processos sancionadores. É isso, muito obrigado, devolvo a palavra ao Carlos, que provavelmente passará à professora Alice. Obrigado. Obrigado, Mário. Todo mundo agora está querendo ler o seu artigo, porque o professor Pimenta escreveu aqui que você é um dos melhores pós-graduandos da PUC, hein? Olha essa responsabilidade, a gente vai querer ler esse artigo, hein, professor Pimenta? E eu diria que o professor José Roberto é um grande mentiroso, Carlos, é isso. É brincadeira. Tenho muito respeito pelo professor José Roberto. Eu tenho certeza que todos vocês aqui são brilhantes do que escreveram, com certeza. Bom, obrigado, agradeço, professor. viu? Agradeço. Tem uma pergunta no chat, mas acho que a gente vai envolver também a professora Alice, né, para essa resposta. Então, professora Alice, para falar um pouquinho aí sobre o que foi ajudar nessa coordenação, o que escreveu, se apresentar brevemente para os colegas que aqui estão. Lembrando que a nossa audiência está alta ainda, vocês estão segurando a galera aqui. Estamos em 45 pessoas desde o início, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, cheguei um pouquinho depois, acho que meus colegas já devem ter falado bastante. Queria agradecer muito a esse espaço, né, que nos foi proporcionado pela ABAR, na pessoa da Flavine, na sua pessoa, Carlos Roberto. Acho que é muito feliz, assim, né, a coincidência de a gente ter feito um volume sobre direito administrativo sancionador regulatório e poder estar falando aqui na ABAR, que acho que é um público especialmente qualificado para aquilo tudo que a gente está dizendo aqui, né? A coordenação junto com a Juliana e com o Renato, sempre com o apoio do professor José Roberto Pimenta, ela foi uma coordenação que nos desafiou, porque a gente tinha uma vastidão temática enorme, né? Acho que um pupurri, assim, os nossos autores trouxeram um pouquinho, mas são temas de diferentes ordens, né? A gente poderia fazer 2, 3, 10 volumes de regulatório, porque realmente talvez seja um dos nichos mais pujantes do direito administrativo sancionador. Então, queria de fato, falar que esse é um volume que tem, então, essa expressão teórica e uma aplicação prática, que são muito relevantes, trazendo desde abordagens, né, que são mais etéreas, né, no sentido da própria ratio, lógica da regulação, até perspectivas de estudos aplicados, né? E aí, falando muito, muito brevemente, acho que todo mundo já deve estar um pouco cansado, mas da minha contribuição nessa obra, ela tem esse viés, que é um viés mais teórico, em que eu procuro fazer algumas reflexões sobre olhares do direito administrativo sancionador a partir de contribuições
da análise econômica do direito, né? Na verdade, quando a gente fala de direito administrativo sancionador regulatório, a gente já está inconscientemente trazendo esses elementos que são lógicas de incentivos para um lado, para o outro. Então, tudo isso já permeia os nossos raciocínios, mas às vezes é importante que a gente tenha consciência dos fundamentos teóricos desses raciocínios para que a gente possa aprimorar as nossas práticas, né? Então, o que eu faço um pouco é tentar descortinar esses fundamentos teóricos para que na hora da gente elaborar a norma, interpretar a norma e aplicar a norma, a gente possa ter um pouco mais de consciência das variáveis que estão colocadas na mesa. É com essa perspectiva que eu divido a minha análise em 2 eixos, né? O primeiro eixo é uma investigação em torno dos autores da Escola de Chicago, como Gary Becker, Posner ali, e numa perspectiva de o que move o agente privado, né? Então, o olhar é para o olhar do homem econômico, do homo economicus, e que está na sua atividade, que é muito pertinente no âmbito da regulação, que a gente está falando em pessoas jurídicas, atividades econômicas, e que está ali se movendo pelos interesses egoísticos daquilo que vale mais a pena para mim. Então, essa conta, né, do saldo final, se eu vou incorrer numa infração ou não vou incorrer numa infração, ela é uma conta que, ao ver desses autores, ela está movida por raciocínios que são estritamente matemáticos e econômicos e não por inclinações morais, né? No sentido de, se eu estou diante de um mapa regulatório, de uma disciplina regulatória, que é uma disciplina regulatória em que eu sei que a fiscalização é uma fiscalização frágil, em que eu sei que as possibilidades são muitas de eu questionar essa multa, que isso vale mais a pena no final do que efetivamente cumprir a regulação, então é por aí que eu vou, então eu não tenho incentivo para fazer. E aí eu trago algumas provocações de como esse olhar dos incentivos ele é importante na construção de marcos regulatórios que sejam inteligentes e que gerem os incentivos corretos, e aí ser inteligente é perpassar uma lógica de regulação responsiva, é pensar nos instrumentos que sejam os instrumentos não necessariamente alternativos, né? E eu lembro uma palestra que a Ju estava comigo, e ela fala assim, esses instrumentos de consensualidade, eles não são alternativas, eles concorrem com a sanção como a melhor resposta para cada caso. Então, é olhar para a construção desses marcos regulatórios e pensar nesses incentivos por trás do agente, né, sob a ótica do homo econômicos, para pensar como que, de fato, a gente constrói os melhores cenários e dá as melhores respostas. E o outro lado, a outra escola que eu procuro explorar, que é a escola de Virgínia, a escola da Public Choice, é aí não olhar para o agente privado, para o regulado, mas olhar para o regulador e pensar naquelas variáveis, naqueles fatores que estão presentes dentro das decisões políticas num Estado democrático, né? E sob essa vertente, né, os raciocínios são raciocínios que, de certa forma, apontam que o comportamento do agente estatal, né, político, e aí não entra aqui numa lógica se é o blindado ou não, dentro de uma agência reguladora com mandato, mas que ele é bastante influenciado por um jogo político e a percepção do interesse público para ele, muitas vezes, é uma percepção de interesse público que leva em consideração elementos corporativos, que leva em consideração a posição que ele ocupa e não necessariamente um etéreo interesse público, e que tudo isso precisa ser considerado quando, por exemplo, a gente faz análise de eventuais falhas regulatórias, limitações na construção desses marcos, para que a gente tenha também autocrítica e até uma certa dose de umidade para entender que esses móveis, né, dentro da administração pública, com todas as dificuldades que a gente tem, todo mundo é humano, são muitas vezes enviesados, e que ter a consciência de que olhar para isso é importante precisa ser feito. Isso a gente tem instrumentos para fazer isso, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a
análise de resultado regulatório, que é uma ferramenta técnica, que vai poder mostrar se aquela regulação de fato levou ao resultado ou não. Isso tudo sob a premissa de que ninguém é perfeito e o regulador também não é perfeito. Então, é um artigo que traz mais provocações do que respostas, que contribui sob essa ótica mais teórica, mas que acho que se enquadra aí nessa proposta bastante heterogênea e bacana do nosso livro. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora Alice. Eu queria, então, passar aqui para a última pergunta, né, do nosso bloco, encerrando já, infelizmente, mas aqui algumas coisas muito interessantes que vocês disseram, né? Essa preocupação com o consensualismo, essa ideia dos melhores cenários, e eu trago agora um problema, né, que é o dia a dia, que é a pergunta aqui da Carolina de Assis no nosso chat, né, e está perguntando aqui qual a opinião de vocês, né, em relação à substituição da multa por investimentos. E aí eu queria direcionar essa pergunta, né? O professor Vladimir teve que se ausentar, professor André Cirino, professor Mário e professora Alice. O que vocês acham dessa ideia de trocar uma multa por um investimento? Vou começar aqui, depois a André e a Alice, por favor, me complementem. O professor José Roberto tinha aberto o microfone ali também, obviamente a palavra é mais dele do que minha. Tema polêmico, mas por hipótese eu acho que isso pode acontecer, acho que na prática isso tem acontecido em alguns casos, é interessante enxergar isso, né? Algumas situações extremas de aplicação de penalidade, em que elas têm deixado de sê-lo para que outras situações se verifiquem, né? Eu tenho chamado a atenção para isso em relação ao tema da relicitação, que é muito discutido como se houvesse uma devolução das concessões, que não é propriamente uma devolução da concessão, né? Eu diria que, na verdade, a relicitação ela nada mais é do que um termo de ajustamento de conduta para que a principal penalidade que pode ser aplicada para a concessionária não seja no caso concreto, que é a caducidade. É isso que, no fim das contas, o processo de relicitação faz. Dentre outras coisas, ele interrompe a aplicação de penalidades à concessionária, inclusive a de caducidade, e se o processo de relicitação não der certo, os processos sancionadores voltam a ocorrer, inclusive, eventualmente, a caducidade do próprio contrato de concessão. Tudo isso para dizer que situações como essa têm sido colocadas em casos extremos, eu diria, inclusive em determinadas situações sobre aplicação ou realização de investimentos em substituição à multa em determinados casos. Salvo melhor juízo, e eu acho que eu não me equivoco, isso foi feito nos grandes desastres ambientais que aconteceram recentemente em Minas Gerais, não muito recentemente, mas ainda muito vivos aqui na memória de cada uma e de cada um de nós, e seguramente lá as empresas responsabilizadas pelos danos ambientais foram, dentre outras coisas, responsáveis pela realização de investimentos para a melhoria de determinados setores e de determinados bens e serviços que foram impactados pelo próprio dano que ela ou elas causaram naqueles casos. O que me parece? Algum cuidado para que isso, obviamente, não gere quase que conflito de interesse, né? E aí o que eu diria? Aquele investimento, por hipótese, é o que me parece, não poderia ser feito na própria área de atuação ou no próprio serviço da empresa que fará o investimento, ao invés de ser multada ou penalizada, porque senão o investimento seria feito quase que em benefício próprio, né? Parece que talvez não fizesse tanto sentido. Segundo deles, e algo que tem a ver com isso, me parece que essa multa substituída por investimento, ou investimento, não poderia ser ele mesmo de obrigação da própria empresa. É muito comum que isso aconteça na prática, né? Especialmente em contratos de parceria. A empresa tem obrigações de investimento no âmbito do contrato. Não parece que faria sentido que houvesse simplesmente a substituição da multa por investimentos no caso concreto, se aquilo já fosse de obrigação da própria empresa. E o terceiro ponto, talvez seja o mais básico, mas talvez o principal deles, ouvir as partes interessadas, e aí incluída, obviamente, toda a comunidade potencialmente afetada pela multa ou pelo investimento que vai ser feito pela empresa no caso concreto, participação democrática no fim do dia para que haja substituição da sanção pelo investimento no caso concreto, e o envolvimento de outras partes que eventualmente tenham competência sobre aquela determinada matéria, especialmente, inclusive, Ministério Público, fiscal da lei, me parece bastante salutar que o Ministério Público, obviamente, seja envolvido
na discussão, às vezes a gente se esquece dele, não podemos, obviamente. O professor José Roberto, lembremos aqui, a principal figura do nosso painel, precisa estar envolvido no debate também. Então, de novo, um pouco de pensamento solto aqui sobre o tema, mas confesso que não me oponho por hipótese a ele, não, desde que alguns cuidados sejam tomados, tal como esse que eu acabei de mencionar. Professor André? Acho falar depois do Mário, que resumiu a questão. Assim, existe um relativo consenso, né, sobre essa possibilidade. Claro, há dissonância, mas me parece, minha percepção, né, é de que há uma viabilidade, admite-se essa conversão de multa em investimento. A questão é como, não é, Mário? Então, assim, quais são os cuidados que têm que ser tomados, né? E o Mário apontou muito bem, né? Assim, não pode ser uma obrigação que já existia, isso é uma preocupação não pode implicar alguma alteração na equação econômico-financeira do contrato, né? Não pode haver um benefício pelo investimento. Assim, a lógica é, você pode até pensar em converter, mas aquilo não pode implicar outras vantagens que não simplesmente o desincentivo àquela ação que se pretendia punir, né? Então, não pode ter outras externalidades positivas, né, Mário? Acho que a gente pode colocar dessa forma. Assim, olha, o usuário tem que ganhar, o serviço público tem que ganhar, e não pode ser algo que implique esse desincentivo a partir de outras externalidades. Enfim, acho que é isso, assim que eu vejo. Então, é possível, a questão é como. Legal. Professora Alice? A Juliana é quem mais... Esse lugar, é isso que eu ia falar, esse lugar de fala é da professora Juliana. Assim, eu vou até transmitir a palavra para ela. Posso fazer 2 observações rápidas que eu não me contento? Acho que na linha do que o André falou, tá? A gente tem que, eu acho que é mais do que isso, até faria uma pergunta inversa, né? Até que ponto a conversão de multa em investimento, esse consenso, eu acho que parece que é uma coisa que faz tão sentido, até que ponto ela deixa de ser uma possibilidade e passa a ser, por exemplo, uma imposição, né, para o particular. Então, se a administração pública entende que, de fato, essa conversão ela é a solução mais benéfica, e a gente tem dispositivos hoje no ordenamento jurídico que incentivam e que permitem fazer isso. Então, na lei de improbidade, quando você fala do acordo de não persecução civil, fala de ressarcimento ao erário, ali não está dito como ressarcimento ao erário vai ser feito. Parece que talvez possa ser conversão em investimentos. Em outros vários casos, mesmo saindo do contrato. Então, por exemplo, eu tinha um caso na Procuradoria que não era poder concedente com a concessionária, era uma multa do PROCON. E aí a gente sentou, suspendeu o processo para transformar aquela multa do PROCON num investimento. Aí entra no que o Mário fala. Aí a gente tem que chamar para esse papo a agência reguladora, o poder concedente, porque tem que ser um investimento que seja útil, mas que não se confunda com a meta de investimento da concessionária, o que é um processo que ganha uma dimensão de complexidade maior. Mas, assim, eu não só acho que pode, como eu acho que é muito benéfico. Tá? Aí, encerro aqui. Eu vi que essa pergunta animou todo mundo, né? Mas acho que a professora Juliana quer falar, o professor Vinícius quer também, mas eu quero, inclusive, misturar uma pergunta aqui para dar mais uma animada, porque no saneamento a gente tem uma novidade, né? Que a regulação, ela acontece quando tem a prestação pública. Então, é muito comum agora, com o artigo 8º, parágrafo 5º da 11445, a regulação ela é feita para qualquer natureza jurídica de prestador. Como é que fica, então, também uma autarquia municipal que vai levar uma multa? De onde vai sair o dinheiro dessa autarquia municipal, se não da própria tarifa do usuário? Mas é só para apimentar, vamos ouvir a professora Juliana, Vinícius, e o professor Pimenta, que está anotando tudo. Olha, para mim, essa pergunta é como um padre pregar para convertido, né? Que é uma coisa que eu falo já. Enfim, mas eu acho que, dentro dessa perspectiva, talvez o que eu possa contribuir, além de falar que é legal, lícito, válido, necessário, tem que ser estimulado e tudo mais, criar algumas alternativas práticas para que a correção de multas seja ainda mais incisivas. Então, acho que o ponto fundamental é verificar que existe uma normatividade contratual que pode estabelecer essa vinculação que a própria Alice acabou de colocar. Então, deixa eu dar exemplos aqui bastante concretos, tá? Então, a depender do tipo de infração, automaticamente se ter a celebração de um acordo já pré-minutado no próprio contrato.
ao invés de passar por um processo, por uma análise. Imagine um prazo de 30 anos, né? E, eventualmente, uma oscilação que se possa ter com relação à própria composição colegiada da agência reguladora, estabelecendo um próprio desenho de gatilho de conversão de multa imediata no próprio contrato, é uma segurança jurídica maior e também uma celeridade processual. Acho que tudo isso vem a ganhar muito, tá? Então, acho que a gente precisa explorar ainda um pouco mais a normatividade do contrato para fazer essa conversão ser ainda mais efetiva. Outro ponto de atenção que eu posso colocar também é com relação ao próprio processo, né? Então, a gente está hoje, muito por conta da edição da nova LINSP, o artigo 26, com uma atenção maior a respeito do que vem a ser o interesse público no caso concreto. Porque é muito fácil, todo mundo aqui está de acordo em falar que, no final do dia, e para muitos casos, o acordo será o interesse público no caso concreto. Mas como definir esse interesse público? O que é um interesse público, certo? E aí a situação se torna bastante complexa para a gente pensar justamente em cláusulas obrigacionais que façam medida, né, para esse valor público, e justamente pensando a partir do problema concreto, do objeto contratual, do setor, das finalidades específicas daquele setor e assim por diante. Sobre isso, talvez eu tenha 3 recomendações. Uma primeira é justamente nós pensarmos no interesse geral. Então, a LINDB é muito clara em dizer que o interesse público não é o que é melhor para mim e nem para outro. Essa bilateralidade que é própria do direito privado, né? Win-win solution. Não é. Na esfera da consciencialidade é justamente o que é melhor, o que é mais eficiente para o setor, para os usuários. E aí isso vai prejudicar justamente um processo, uma negociação efetiva, uma análise, até mesmo de efeitos de celebração do acordo. Então, isso deixa uma lição de casa mais robusta a respeito da celebração dos acordos. Segundo ponto importante é justamente de ordem concorrencial, que eu acho que em matéria setorial é algo relevante, uma obrigação que, por exemplo, estabeleça a execução avançando em espaço de uma outra concessionária, que é justamente o desafio no âmbito de telecomunicações, em que estabelecer mais obrigações de fazer, de prover utilidades públicas, vai esbarrar no campo, né, no quintal do outro concessionário. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser trabalhado, e justamente minha posição, admitindo a intervenção de terceiros nessa negociação, aqueles que serão impactados diretamente com esses interesses e direitos. Lembro que na negociação da Telefônica, essa intervenção não foi aceita. Então, é um desafio que a gente tem ainda que ultrapassar. E um terceiro ponto fundamental é justamente essa questão de que um contrato, um acordo, não é um fim em si mesmo, né? Então, acho que ficou muito evidente agora, na experiência da leniência, da possibilidade de alterarmos as cláusulas, de modificarmos a leniência. Para mim, parece bastante natural o mesmo acontecer com relação à substituição de multas por investimentos nos setores. E caso se verifique que aquele comportamento não foi alterado, que aquela obrigação se tornou excessivamente onerosa, ou que há uma outra alternativa mais eficiente, que haja tranquilidade na mudança desse acordo, sem que isso implique em uma inadimplência ou uma inexecução dos termos do acordo. Mas é isso, tem que caminhar muito, e eu acho que o que a Alice colocou agora, nessa questão de termos quase uma vinculação à celebração de acordo, a gente pode trabalhar melhor no ambiente contratual, sempre tomando atenção a esse aspecto processual. Legal, muito obrigado. Só que, lembrando, o pessoal que nos acompanha aqui, responda a nossa pesquisa de satisfação, o link está aqui no nosso chat, para que a gente conheça um pouco da opinião de vocês. Professor Vinícius, pois não. Obrigado. Bom, um desafio falar depois de tantos colegas aí, especialistas em infraestrutura, professor Mário também, mas queria aqui aprofundar, na verdade, um pouco um ponto que a professora Juliana acabou de comentar, né, que é verificar o interesse público no caso concreto, porque, às vezes, quem modelou o projeto já endereçou essa questão, né? É claro que, por exemplo, num contrato de concessão de 30, 35 anos, o interesse público ele pode mudar, né? Caracterizado pela incompletude, mas a gente pode pensar, por exemplo, no contrato de concessão de saneamento que nós assinamos recentemente aqui pelo Governo do Estado, que tem ali uma conta vinculada onde o residual ali da incidência das metas por desempenho fica revertido especificamente para a modicidade tarifária e reequilíbrio econômico-financeiro em favor
do concessionário. Bom, nesse caso, me parece que, para além da multa, pensa num cenário em que há um desenho onde a multa também está revertida para essa conta. Então, me parece que quem modelou o projeto já colocou o reequilíbrio econômico-financeiro como interesse público, né? A gente vai segurar aqui o reequilíbrio econômico-financeiro, evitar que a pressão inflacionária caia por cima da população, principalmente a mais pobre. Então, acho que essa questão aí já está direcionada. Então, nem sempre a reversão em obras, até porque é um contrato que não está necessariamente vinculado a obras, né? Mas sim a metas. Não necessariamente a reversão em obras vai ser a realização do interesse público. No caso concreto, a gente tem que olhar o desenho e estar atento para ver qual é o modelo que melhor se realiza no caso concreto. Obrigado. Legal. Não sei se o professor Zé Roberto Pimenta quer fazer uma observação, mas eu iria passar, inclusive, a palavra para as suas considerações, agradecimentos, até para a gente já caminhar para o final, mas fica à vontade. Não, a única observação que eu faço é enfatizar a questão da proporcionalidade, né? Nessa decisão de substituição de multas em face do investimento, dentro não só do próprio contrato de concessão, mas dentro da gestão da própria regulação como um todo. Então, se houver um escrutínio bem detalhado da situação à luz de uma métrica de proporcionalidade, não veria também nenhum problema de fazer essa substituição. Acredito que a previsão, por exemplo, de sanções para infrações que não são de gravidade média ou máxima, a avaliação do investimento à luz dos valores, né, atualizados, o eventual desconto que possa ser dado ou acréscimo que possa ser exigido em relação aos valores, tudo isso sobre a questão da proporcionalidade, ela deve ser avaliada. E, né, aproveitando, portanto, caminhando para o final, agradecer apenas, portanto, aqui como autor, vou deixar o agradecimento final para as coordenadoras, né, agradecer essa possibilidade de a gente poder ter estado aqui essa tarde, junto com os associados da ABAR, uma grande honra, uma grande alegria poder estar expondo para vocês a obra que tivemos e que elaboramos com muito carinho, com muita atenção, dedicada ao tema da regulação. Devolvo para o Carlos. Obrigado, professor. Eu quero aqui também fazer um registro especial de agradecimento para a Flavine, que ajudou esse evento a acontecer. E realmente, até na ABAR, nós temos vários e vários eventos aqui. É uma loucura. Nós estamos hoje mesmo, nessa semana, estamos com um curso de 4 dias sobre a Lei 14.026 na parte da manhã. Então, é muita coisa acontecendo. Então, Flavine, muito obrigado. E agora eu quero passar, acho que temos ainda mais 5 minutinhos, a palavra para cada um de vocês, né? Professora Juliana, Mário, depois Vinícius, Renato, depois a professora Alice, para a gente fazer um fechamento aqui rapidinho. Só agradecer a oportunidade, foi uma alegria imensa estar com todo mundo. Aí a gente tem que corrigir um erro nosso, né, gente? A gente não marcou nada para a gente se reunir, né? Que a gente não se conhece pessoalmente. Nós escrevemos o livro juntos e a gente não marcou ainda um happy hour, um restaurante, alguma coisa assim. Está na hora, acho que a gente tem que marcar isso para ontem. Então, essa é a única falha do livro, porque de resto o livro é perfeito. Vou provocar aqui a presidência e a diretoria do Idazan a criar um setor de eventos, né? A diretoria de eventos e confraternizações. Está lançada a ideia. Diretoria de entretenimento, né, André? Entretenimento. E fica a ideia de que a gente possa aí contribuir para novos eventos na ABAR e que um evento presencial no Rio de Janeiro, né, que a gente possa nos encontrar, né, para seguir discutindo esse importante tema. Professor Pimenta, essa semana eu tive uma reunião, enfim, uma brincadeira, só para uma reunião com o novo diretor da escola dos meus filhos, né? E só se falou nisso, a necessidade, meus filhos são pequenos, a necessidade de socialização de crianças que passaram metade da vida na pandemia, que está sendo um desafio, está sendo estudado isso, enfim. E eu acho que a gente está precisando de uma socialização também. Então, a diretoria de socialização do Idazan. Eu vou aproveitar aqui o gancho, então, para dizer que o Idazan se autoconvida para esse evento presencial na ABAR. E aí, né, conjugando isso com o que eu acho que é um papel fundamental da ABAR,
de difundir esse conhecimento regulatório para os estados e para os municípios, né? Porque a gente sabe que a gente tem já um amadurecimento bem interessante sobre regulação, sobre técnicas de regulação no âmbito federal, mas as agruras dos entes federativos subnacionais são enormes. E eu acompanho principalmente a Flavine, né, que é minha amiga pessoal, vejo como vocês difundem esse conhecimento. Queria dizer que o IDASAN, ele tem esse papel também, tem essa função. Nosso objetivo é o objetivo de, cada vez mais, estar contribuindo com essas discussões, e a gente se coloca inteiramente à disposição para um evento temático, dentro de recortes setoriais específicos. A gente tem associados de todo o Brasil, então a gente consegue trazer aqui os melhores nomes e está aí com vocês nessa luta para aprimorar as nossas práticas regulatórias. Sobre esse assunto, eu ia deixar para o final, né, até uma surpresa, que seria uma proposta, um convite realmente. Nós estamos agora abrindo já a nossa agenda de cursos para 2023, e nós temos cursos temáticos de 6 e de 9 horas, né, para todos os associados, para o pessoal de fora também, e a nossa proposta é convidar o IDASAN, e aí vocês pensam junto com a gente nos temas e nos professores, para essa capacitação. Que realmente o conhecimento que vocês conseguiram agrupar, não só nesse livro, mas na vida profissional de vocês, é realmente uma falha dos reguladores. Os reguladores ainda não se debruçaram com tanta profundidade nos temas. Então, a gente vai depois oficializar isso para 2023. Então, super convidados já para a gente colocar na grade dos cursos, pelo menos 2 cursos de vocês. Tá Pronto, tá vendo? Sintonia total aqui. Maravilha. Bom, pessoal, se mais alguém quiser fazer uso da palavra, senão o professor José Roberto fazer um encerramento aqui, para a gente fechar, né? Porque acho que vocês são os grandes idealizadores aqui. A palavra também para a Flavine, fica à vontade, Flavine. Eu passo a palavra para o professor José Roberto Pimenta, para a gente encerrar. Muito feliz, muito grata com esse painel, e é isso aí. Flavine, né? Obrigado, Carlos Roberto, obrigado a todos vocês, Juliana, todos aqueles que estão aqui nessa sala online, e também, né, portanto, a gente deixa aqui o nosso contato do Instituto, idasan 2021@gmail.com. Quem quiser outras informações também pode nos procurar diretamente, pode nos procurar através das nossas redes sociais. E, novamente, imensamente agradecido pela atenção, pelo tempo que dedicaram a essa atividade na tarde de hoje, e imensamente honrados pela participação aqui na ABAR. Ok, muito obrigado, então. Tivemos mais de 80 acessos de pessoas que passaram por aqui. Esse vídeo agora permanece gravado e vai para o nosso portal também. Muitas outras pessoas irão acompanhar. Agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, o conhecimento, o esforço para essa obra, em nome da ABAR. Nosso presidente aqui, Vinícius Benevides, também nosso coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, Dalton Brock. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Até uma próxima, agora então nessa parceria IDASAN com a ABAR. E a gente vai ficando por aqui. Gente, muito obrigado e uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau, gente. Pessoal. Tchau. Tchau.